20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, desde 2023, oficialmente um feriado nacional. Remete ao dia em que Zumbi foi morto. Zumbi era líder do Quilombo dos Palmares, um símbolo de resistência contra a escravização. E esse dia é um dia necessário para a gente reforçar diálogos, debates, não só nesse dia, claro, né? O ano todo, mas é um dia específico para a gente falar sobre. E é por isso que eu resolvi trazer este livro maravilhoso, um livro necessário. Isso aqui deveria ser leitura obrigatória nas escolas. A gente fala de heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, da talentosíssima Jarid Arraes. Eu já tenho um outro livro dela, que é Redemoinho em Dia Quente. Eu vou deixar o card aqui para vocês. É um livro de contos maravilhoso. Eu amei. E por isso eu comprei esse aqui dela. E, gente, tô apaixonada. Que livro necessário, que fala sobre mulheres incríveis num país que é estruturalmente racista, machista. A gente tem um livro que celebra, através de muita pesquisa, através de muito estudo, um livro que celebra mulheres negras que fizeram a diferença nesse país. Que precioso, viu? Esse livro é tão importante que ele está na Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos. Um livro muito importante, um livro que vem com uma proposta super descontraída, com um assunto tão sério que é, né? E a gente precisa falar sobre esse livro, precisa falar sobre essas mulheres, a gente precisa falar sobre esse racismo, sobre a questão da negritude, sobre a questão de pessoas que existiram e fizeram a diferença no nosso país. O Brasil é um país que esconde, que tenta minimizar o racismo que existe aqui, mas para vocês terem uma ideia, na certidão de óbito do Machado de Assis consta que ele era da cor branca. O que dizer sobre isso, né? O que dizer sobre? E a gente precisa também refletir sobre a questão de que todas as histórias dessas mulheres que aqui estão fazem parte da nossa história coletiva, da nossa memória enquanto sociedade, enquanto pessoas, porque o que nós somos são alguns fatores envolvidos, né? É o nosso núcleo familiar, são as nossas próprias vivências, mas também são as memórias e lutas coletivas, é todo o nosso passado, não só enquanto núcleo familiar, mas sociedade, sobre um núcleo, sobre pessoas do mesmo país lutando por uma causa, por um ideal. E esse livro ele vem para reforçar todas essas questões e reforça de uma maneira tão descontraída, tão fácil, tão simples, gente. Esse livro aqui, ele realmente deveria ser assim uma leitura obrigatória nas escolas. São 15 cordéis e esses 15 cordéis são fáceis, são gostosos de ser lido, explicam de maneira muito simples a história dessas mulheres. Ele tem 173 páginas, mas as últimas aqui eu achei muito legal. Ela vem para você escrever a sua história. E aqui você pode fazer o seu cordel contando a história de uma mulher negra que marcou a sua história. No final do livro eu quero colocar aqui uma mulher negra, eu vou citar duas, na verdade, que eu acho que poderiam estar aqui nesse livro. Então você tem um espaço aqui para completar, né? E essas mulheres que aqui estão, elas vão desde o período da escravização até o século XX. E eu fiquei surpresa de conhecer a história dessas mulheres. A gente vai ver a história aqui da avó do Zumbi e de como ela veio para o Brasil, uma história interessantíssima. O nome dela é Aqualtune. Me perdoe se eu tiver pronunciado errado, mas é assim que se escreve, Aqualtune. E aí, em cada finalzinho de história, eu achei legal, olha, vem várias figuras aqui, são várias ilustrações. Quem ilustrou foi a Gabriela Pires, ficou muito bonito, viu? Muito.
E aí no finalzinho de cada história de uma mulher, a gente tem então um resuminho, tá? Olha só, aqui ó, vem um resuminho. Além da Aqualtune, a gente vai ver o resumo da vida da Dandara, que era companheira do Zumbi. Então nós temos aqui nesse livro duas mulheres que tiveram participação na vida de Zumbi, né? Este homem que é então homenageado no dia 20 de novembro. E aqui, olha, resuminho de Aqualtune, que é uma história muito interessante. Aqualtune era uma princesa africana de um reino do Congo. Foi uma grande guerreira e estrategista e liderou um exército de 10 mil homens para combater uma invasão de seu reino em 1665. Quando perdeu a guerra, foi escravizada e trazida ao Brasil, onde foi vendida como escrava reprodutora. Grávida, Aqualtune organizou uma fuga para Palmares, onde deu à luz Ganga Zumba e Gana, que mais tarde seriam chefes dos mais importantes mocambos de Palmares. E também Sabina, mãe do grande líder de Palmares, Zumbi. Gente, que história maravilhosa, maravilhosa. Tem outras aqui, a Dandara, né, companheira do Zumbi, que foi uma mulher muito guerreira, muito brava, que ia à luta e não se entregou jamais. Nossa, que história triste, bonita. A gente tem tantas histórias boas, eu queria poder falar de todas elas. Teresa de Benguela, gente, que mulher inteligente. A mulher era competente, administrou um quilombo e ela tinha uma capacidade de negociar, de fazer as coisas acontecerem. Era extremamente organizado o quilombo que ela cuidava. E ela plantava algodão, comercializava, também tinha ali hortaliças, alimentos, tinha um pouco de tudo. Ela tinha até conselheiros, a mulher era incrível. A gente tem a história aqui da Maria Firmina dos Reis, primeira escritora do Brasil. Eu vou falar sobre ela depois. História muito interessante. Ela viveu no Maranhão. Ela era filha de uma escrava que tinha sido alforriada. E aí a Maria Firmina dos Reis, ela foi a primeira professora de concurso público no Maranhão, negra. Primeiro livro, né, também de mulher, escrito por mulher aqui no Brasil. Enfim, a gente vai falar dela depois em um outro vídeo, porque eu vou trazer esse livro aqui para vocês. Tem Tia Seata. Ela era perseguida, gente, porque era proibido praticar o candomblé. Então ela era perseguida pela polícia. E aí a gente estava na época ali do presidente Venceslau Braz. E ele tinha uma ferida na perna que nenhum médico conseguia curar. Por fim, recorreram a ela e ela curou. E aí o presidente falou: o que você quer de mim? Ela: não, nada não, só dá um emprego pro meu marido. Enfim, várias histórias, né? A Laudelina de Campos Melo, uma mulher que desde criança era empregada doméstica, começou a lutar pela causa e a vida toda sempre lutando pelas causas pelas quais ela acreditava, defendendo a negritude, defendendo a empregada doméstica. É dela o primeiro sindicato de empregadas domésticas do Brasil, lá em Campinas. Ela fundou em 1961. Amei conhecer essas histórias, encantada, encantada. E aí eu vou deixar você ler, né, para você conhecer melhor as histórias que estão aqui, mas aí a gente volta para esse espaço que tem aqui para colocar a história de uma mulher negra que merece estar aqui. Preciso falar de Ruth Guimarães, que é uma escritora maravilhosa. Eu li um livro dela esse ano, Água Funda, tá aqui no canal, tá? Vou deixar aqui para você também. Que foi a primeira mulher negra a fazer sucesso como escritora em vida. Diferente da Maria Firmina, que está aqui, que foi a primeira mulher a escrever um livro, né? A Ruth Guimarães é a primeira escritora negra a ser celebrada em vida. E aí, então, a gente precisa falar dela, claro, mas a que eu quero escrever aqui mesmo é da Anastácia. Anastácia foi uma escrava, uma mulher escravizada, né? E ela era muito bela, muito linda. E aí, o senhor dela queria possuí-la sexualmente. E ela nunca deixou, ele não conseguia. E esse homem ficou tão frustrado
e tão enraivecido que ele começou a torturar a Anastácia de uma maneira horrorosa. E aí ela começou a usar aquela máscara de ferro, só tirava para se alimentar. A Anastácia era também curandeira e ela cuidava de muita gente. E mesmo com toda a tortura vivida por ela, ela nunca deixou de fazer o bem, nunca. E ela foi uma mulher que fez a diferença na vida de muita gente. Ela era uma curandeira de um dom muito grande. A Igreja Católica Brasileira reconhece a Anastácia. Inclusive lá em Tiradentes tem um congado reverenciando a Anastácia, Tiradentes, Minas Gerais. No Rio de Janeiro tem um bairro lá que é o Vaz Lobo. Nesse bairro tem até um templo dedicado a Anastácia. E o 12 de maio é o dia em que se celebra a Anastácia, que é reverenciada e reconhecida não só aqui no Brasil, mas também em outros países africanos. E além do catolicismo, o Umbanda e o Espiritismo reconhecem a Anastácia. Então, assim, foi uma mulher grandiosa que fez a diferença, que foi muito torturada e morreu devido às torturas cometidas, né? É muito triste a história dela. Tem seriado de 1990 da TV Manchete e foi um seriado que fez muito sucesso na época também. E uma história que eu preciso deixar aqui, que é muito fofa. Quando nós fomos ao Rio de Janeiro, a minha filha tinha 2 anos. Ela se chama Anastácia. E aí teve um momento em que eu chamei, né, a Anastácia. 2 mulheres ouviram. Ela chama Anastácia? Eu chamo. As mulheres ficaram super felizes de ela, mas você não é daqui não, né? Você não é do Rio. Eu não sou de Goiânia e tal. A gente começou a conversar e ela veio contar pra mim a história da Anastácia. Eu já sabia, porque quando eu escolhi o nome da minha filha, eu já conhecia as Anastácias que fizeram história no mundo, né? E aí veio conversar comigo e tal, mas eu amei ouvir, amei. É um momento que eu guardo com muito carinho. E elas ficaram tão felizes de ver uma bebezinha chamada Anastácia, que deram presente para minha filha. Deu um turbante para ela, de bebê, gente, coisa mais fofa. Elas eram vendedoras de umas barraquinhas. Isso foi lá em Búzios. E assim, é um momento que eu guardo com tanto carinho. É um momento que foi muito delicado, sabe? Para mim, foi uma energia tão boa que elas emanaram ali para Anastácia, que eu fiquei muito feliz, assim. Eu só lamento que a Anastácia era muito bebê, então ela não se lembra, né? Infelizmente, ela tinha 2 aninhos. Foi no aniversário dela, de 2 anos, a gente passou lá. Então, assim, é uma história que, pra mim, né, faz todo sentido estar aqui nesse último capítulo do livro da Jaride. Gente, que livro bom, necessário. E como eu disse, rápido, fácil de ler, tá? Leia, você vai ficar assim, ó. Além de encantado, a gente se surpreende. Você fica, gente, como é possível? Nunca que eu imaginava, sabe? Então, assim, é muito bom, né? A gente aprender um pouquinho mais da história dos nossos antepassados. Porque não se engane, essas pessoas que estão aqui não são diretamente da sua família, nem da minha, mas faz parte da nossa história, com certeza. Amei! Compartilha esse vídeo aí com pessoas que gostam de conhecer histórias assim. E me conta se você já leu, se você já conhece, eu vou amar saber, tá? Obrigada pelo seu tempo e a gente se vê. Tchau!